todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui hoje para dar início a essa mesa redonda sobre lavagem de capitais e advocacia. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença do Dr. Antônio Gustavo Rodrigues, que muito nos honra, e pela conversa ali, já nos deixou mais curioso ainda sobre a sua fala. Agradecer ao nosso diretor emérito, professor Ariosvaldo Matos Filho, ao Teodomiro Dias Neto e, em especial, à professora Heloísa Estelita, por terem organizado esse evento. Não é? Bom, eu, evidentemente, não tenho muito ou quase nada a dizer sobre isso, eu só queria destacar a importância dessa discussão e por que ela está sendo feita dentro de uma escola como a Direito GV. A importância é óbvia, nós temos hoje uma economia altamente complexa e temos meios para conseguir combater formas de criminalidade que são muito mais sofisticadas do que nós tínhamos há poucos anos atrás. E isso, sem dúvida nenhuma, faz com que as instituições se mobilizem de uma outra maneira, criando regulação, criando metodologia para conseguir, em alguma medida, se atualizar em relação àquilo que está ocorrendo no mercado. Agora, não necessariamente a corporação dos advogados tem a mesma capacidade de compreender esse processo e reagir à altura das necessidades. E, nesse sentido, é que é importante a existência de centros de pesquisa que sejam autônomos. A importância de uma escola de direito como essa é o fato de que ela não atende a uma lógica necessariamente corporativa, mas que ela é capaz de pensar, não de forma neutra, mas com uma perspectiva de imparcialidade que muitas vezes nós não encontramos em outras escolas que têm, vamos dizer, um pêndulo muito profissional, e muito menos dentro das corporações que estão diretamente envolvidas e que têm os seus interesses afetados. Então, a única coisa que eu queria dizer é que nós nos colocamos, e muita coragem, eu acho, dos professores que estão envolvidos diretamente nesse projeto, porque isso também é um projeto de pesquisa, como uma instituição que vai refletir sobre isso e vai expor a sua reflexão sobre isso, porque o trabalho desse tipo de academia não termina quando os papers estão consolidados. Quer dizer, a partir do momento em que esses papers e essas ideias estiverem consolidadas, há um trabalho enorme de expor isso à sociedade e oferecer à sociedade como um bem público. E é isso que a Direito GV certamente pretende dentro desse projeto também. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos. Elu, eu não sei a ordem aqui, quem que falará primeiro? Então, doutor Antônio. Bom, bom dia a todos. Primeiro, registrar que é um prazer estar aqui, especialmente assim numa mesa desse nível, né? Inclusive com alguns antigos amigos aqui, colegas de trabalho, né? Esse é um assunto, eu acho interessantíssimo, porque ele é daquelas coisas que dá uma aparência de simplicidade, que as pessoas olham com certa familiaridade, acham que entendem, mas ele é muito mais complexo do que ele efetivamente aparenta. Não é mais um tipo penal apenas. No fundo, é uma mudança de mentalidade. Nos últimos anos, eu tenho falado, né, em alguns eventos, e eu começo comentando sobre o uso do cinto de segurança. Eu não sei se o Antenor já ouviu, mas... E eu pergunto para as pessoas assim, né? Quem de vocês, quando era pequeno, era obrigado pelo pai a usar cinto de segurança? Seu pai obrigava a usar cinto de segurança, por acaso? Na rural que nós tínhamos, não tinha nem cinto. Nem cinto. Né? Na frente. Eu imagino, quer dizer, a mesma coisa se aplicava a mim também, apesar de eventualmente ter cinto e até existir lei, né, obrigando a usar cinto, a gente continuava não usando cinto. E tinha alguns detalhes culturais interessantes
você botar o cinto de motorista, o cinto de segurança era considerado ofensivo para o motorista. Era como se você estivesse dizendo a ele que você não confiava na habilidade dele na direção. É sério. Como o Oscar colocou, uma das regras, das funções básicas desta escola de direito é analisar o direito em concreto para o Brasil. E, lateralmente, então, vai, se for o caso, baixar a biblioteca dos italianos, dos alemães, dos franceses, etc., etc., etc. Mas a função nossa, quer em termos de pesquisa, quer em termos de discussão, sempre voltada para a realidade brasileira e em que momento a escola pode contribuir para a discussão dessa realidade. E um dos problemas sérios que tem aparecido no momento na área penal é esse da lavagem de dinheiro, que afeta não só o mundo dos advogados penalistas, mas afeta também o mundo dos advogados que mexem com o direito societário, que mexem com o direito tributário. E isso é um assunto que diz respeito a todos os operadores do direito, ao final e ao cabo. Então, essa é a razão nossa dessa reunião. E depois dessa minha fala breve, a ideia é que não é porque tem gente sentada na mesa que isso aqui é a primeira classe do avião e depois o resto é a cachorreira do avião. A ideia, que também é fundamento desta escola, é a participação. Ou seja, nós todos aqui, vamos estimular vocês a fazerem perguntas, a concordarem ou discordarem, ou seja, participarem do debate. Isso aqui não é que tem meia dúzia que fala e o resto escuta. A opinião de vocês é tão importante quanto a opinião de qualquer um que está sentado aqui em volta. Tá bom? Em função da preocupação que a GV tem com esse tema da lavagem da advocacia, os meus orientantes do GVLO, por um ato de autoridade meu, muito pouco democrático, tiveram não puderam escolher o tema do TCC, do trabalho de conclusão desse ano, só puderam escolher o país. E o tema era justamente esse tema da primeira rodada. O advogado como sujeito obrigado e na legislação de 5 países mais o Grupo América Latina. Eles vão fazer uma breve apresentação na linha dessas questões que vão ser discutidas no painel da manhã. Eu vou até ler, então. Esse evento é estruturado em 2 painéis e foram feitas algumas perguntas para os expositores, só a título de começar a discussão e não a título de fechar o tema. As da manhã são as seguintes, dessa primeira rodada, que vai começar após os trabalhos dos alunos. Se os serviços prestados por advogados podem se encaixar na definição contida no artigo 9º, inciso 14, do parágrafo único da 9.613, que é esse que trouxe esses novos serviços e os prestadores desses serviços como pessoas obrigadas. Se a Lei 9.613 já impõe por si só algumas obrigações aos advogados, ou seja, exceção feita ao dever de comunicar operações suspeitas, se o novo texto da Lei de Lavagem já criou obrigações de eficácia imediata, até onde vai o conflito entre obrigações previstas para os sujeitos obrigados, artigo 10º, e as previsões legais sobre sigilo profissional, se o sigilo envolve atividades de consulta e de determinação ou exame da situação jurídica do cliente, se ele envolve procedimentos administrativos, judiciais e extrajudiciais, como mediação e arbitragem, a disciplina legal de sigilo profissional do advogado deveria ser reformada para receber maior detalhamento em função dessa reforma, e se entender que os advogados, por algum fundamento legal, não podem ser alcançados pelo artigo 9º, parágrafo único, inciso 14, da 9.613, se ainda assim seria recomendável que a OAB editasse alguma regulamentação, um guia de boas práticas anti-lavagem, e até que ponto o advogado deve e pode investigar o cliente. Obrigado, Theo. Obrigado, Elô, pelo convite. Boa tarde a todos. Está conversando com o Marco aqui. Isso lembra muito um direito tributário há quase 10 anos atrás, quando surgiu a norma geral antilesiva, né, que parece uma norma geral anti-lavagem.
E eu lembro que eu pesquisei bastante sobre esse assunto e a dificuldade de você tipificar todas as condutas possíveis dentro de uma regra geral. Então, a gente enfrentou muito no direito tributário isso e, de certa forma, fracassou. Então, acho que parece que a tendência dessa lei de lavagem é fracassar também. Acho que é muito difícil você conseguir regulamentar uma coisa tão ampla e uma realidade tão variável, que aparece em casos concretos através de uma regra geral, uma regra aberta. Eu assisti o finalzinho da manhã e me chamou a atenção a questão de trazer a relação entre direito e liberdade. Tem uma frase do Rawls que eu gosto muito, a gente vem sempre abrindo textos com ele, que ele diz que se eu não sei como me comportar perante a lei, então eu não sou livre. Obrigado, Theo. Obrigado, Elô, pelo convite. Como o Theo falou, eu venho aqui representando o CESA e pretendo, nesses 10 minutos que me cabem no início desse debate, expor aos senhores uma situação de convergência de ideais que ocorreu entre a OAB, o IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo, a Associação dos Advogados de São Paulo e o próprio CESA, no sentido de como se portar diante desta nova lei promulgada e se a OAB deveria editar uma cartilha ou não, deveria se manifestar, até para que isso fique claro e não pareça, em primeiro lugar, uma negligência até criminosa da nossa entidade de classe. Eu não faço parte do Conselho da Ordem, no momento, eu não tenho nenhum vínculo com a Ordem dos Advogados no seu Conselho Diretivo, mas acho que é importante esses esclarecimentos. Rapidamente, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que a boa vontade desta nova lei, no sentido de uma intenção de desarticulação financeira, como sendo a melhor forma de enfrentar essa arma, essa grande arma dos grupos criminosos, é, sem dúvida, o melhor caminho para o sucesso dessa desarticulação. Eu não participei da manhã, então, como o tema da segunda parte aqui é planejamento tributário, eu vou tentar puxar um pouco para isso e deixar um pouco de lado a questão dos advogados, para evitar ser repetitivo e acabar falando alguma coisa que já foi dita. Antes, eu queria pegar um gancho aqui do que foi dito, acho que, de certa forma, por todo mundo, principalmente pelo Eurico. Acho que uma questão interessante é que isso foi muito claro no direito tributário, um tempo atrás, foi a questão da privatização da administração tributária. Então, antes, o Estado fazia o lançamento em todos os casos e depois passou a repassar isso aos contribuintes. E aos contribuintes foi repassada essa tarefa sem que lhes fosse repassado qualquer ajuda a tipo de como interpretar essa legislação, a questão do custo financeiro disso, e a própria insegurança nessa interpretação foi repassada aos contribuintes.